Bora, gente. Nossa aula 7. Vamos que vamos. Hoje nós vamos falar sobre os indicadores da saúde coletiva. O nome já está dizendo. O que é um indicador? É aquilo que lhe dá um norte, que lhe indica, que vai fazer você, ou melhor, que vai fazer a equipe epidemiológica saber para que caminho vai direcionar. De acordo com as características daquela doença, daquela comunidade, no caso do indicador, vai ser da doença. De acordo com as características da doença, o que é que nós vamos fazer? Quais são as prioridades? Quais são as ações? Então, tem por finalidade planejar as ações de prevenção e controle de doenças e agravos. A gente já sabe o que é agravo. Então, assim, é importante conhecer o perfil dos problemas de saúde da população. É o que a gente vem falando, gente, até agora. Ninguém vai entrar numa comunidade, ninguém vai traçar um plano de ação sem conhecer a população que está ali. Existem populações que já possuem problemas que é característico, que é dela. Então, é comum você saber que no Brasil o pico vai ser em tal mês, naquela área, porque já se conhece. Olha para a gente, a curva, né, do corona, o pico que eles dizem que vão atingir, que com fé em Jesus não vai acontecer. Mas por que eles dizem isso? Por tudo isso que está acontecendo. Se a gente já sabe que nossa população é mal educada, se o nível cultural é ruim para entender as coisas, é isso que está acontecendo. Precisando colocar polícia para colocar o pessoal dentro de casa. Então é meio complicado. Então, na verdade, você precisa conhecer o seu povo, a sua comunidade, a sua região e a doença. Quais são esses indicadores? Morbidade, mortalidade e letalidade. O que é uma coisa mórbida? É algo, deixa eu ver aqui, já tem aqui, ó. O que é uma coisa mórbida? Vamos comparar como se fosse a intensidade da doença. Como é que ela age? Como é que ela é intensa? Como é que você sabe a intensidade de uma doença com relação a outra? O que ela causa? A quantidade de sintomas faz você ver isso? Existem pessoas que, vamos supor, pegam uma catapora, no caso do meu filho, só teve uma feridinha só. Uma pústula, na verdade, não é pústula, uma só. Já tem pessoas que vai pelo corpo todo. Então, o grau de morbidade daquela em que as pústulas foi pelo corpo todo é maior do que aquela que só teve uma. Então, morbidade refere-se ao comportamento das doenças numa população exposta ao adoecimento. O grau de morbidade do corona lá na Itália foi muito grande, como aqui em São Paulo também. O número de mortos está sendo maior, entendeu? Então, o grau é maior daquela doença com relação a outra. Seus índices permitem conhecer que as doenças existem habitualmente na área, no período e na população estudada. Prevalência. O que é prevalência? Vem de prevalecer, ou seja, naquele período, as taxas que estão dando aí do corona até agora, isso é a prevalência, ou seja, o quantitativo, né? Quantas pessoas ela conseguiu atingir, quanto de morbidade naquele período aquela doença conseguiu alcançar. Já a incidência são os casos novos de uma doença. Cada dia, os novos casos do corona é chamado de incidência, ou seja, o que está incidindo, o que está acontecendo. Então, prevalência é o período de uma doença, né? Naquele período, teve 20 casos, né? Pronto, ali foi a prevalência. Quando você diz, olha, hoje teve 10 novos casos, é a incidência. Qual é o objetivo da morbidade? De uma certa forma, a quantidade de casos de uma doença também permite estimar sua importância para aquela população. Ou seja,
Quando a gente fala de morbidade, a gente está falando do retrato da doença. O quanto ela é mais feia do que as outras. Pronto. O que é que a gente... Existe algo que é relacionado à morbidade que tem uns termos que a gente precisa entender. O primeiro deles, surto. O que é um surto? De repente, uma doença que os casos quase que não se falava, de repente teve um número aumentado de uma forma exagerada daquela doença. Isso é um surto. Geralmente os surtos são temporários, assim, de curto prazo. Geralmente os surtos acontecem em uma área delimitada, que pode ser desde uma região até uma creche, uma escola, um quartel. Às vezes, quem tem filho sabe disso. Na escola tal, está tendo um surto de pediculose, piolho. Pronto, está na escola, não está em outro local, foi um surto. O número de crianças que foram acometidas foi muito grande. Vai passar, vai se tratar e vai passar. Então, isso é um surto. Eu acho que tá aqui a definição, certo? Mas tudo isso que está aqui foi o que eu acabei de falar. Então, assim, o surto, ele é rápido e é intenso. De repente aconteceu. E é limitado. É em uma determinada área. Essa área pode ser desde uma região até um hospital, até uma escola, até um quartel. Quando eu pari, né? Em um determinado hospital, meu filho teve alta em um dia, no outro o berçário foi fechado, porque teve um surto, né, de infecção hospitalar. Graças a Deus, meu filho saiu antes, mas foi ali que aconteceu. Não demorou muito, mas isso é um surto. O número aumentado de crianças nascidas ali, que foi para aquele berçário, teve uma infecção. O que é endemia? É a ocorrência de certo número de casos controlados em uma região. Aí eu botei aqui embaixo que ele é característico de uma região. O que é que eu quero dizer? Quando você chega em um local, em um interior desse qualquer, e que vê uma série de casas de supapo, casa de taipa, casa de barro, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a doença de Chagas. Por quê? Porque a gente sabe que toda região que tem um número de casa de taipa, ela tem uma propensão à doença de Chagas, né? Que é transmitida pelo barbeiro. Hoje em dia, está até mais restrito, mas acontece muito aonde? No interior. Mas hoje as casas, inclusive, já não estão mais como antigamente, que era chama de supapo, porque botava o barro na mão e ia jogando naquelas madeirinhas finas e ia ficando lá. Hoje, mesmo essas casas de barro, elas já são rebocadas, porque já se sabe, eles já têm o conhecimento, que é justamente naqueles buraquinhos do barro com a madeira que forma o habitat do barbeiro. Então, o barbeiro, ele gosta de área silvestre, ele gosta de área que ele pode fazer o casulo dele escondido. Então, a endemia é quando você tem uma região que sempre, periodicamente, muitas vezes até no mesmo período, na mesma estação, ele tem aquela doença. Então, é uma característica dali. Você já sabe e aí já se prepara. Poxa, agora em junho é comum aparecer casos dessa ou daquela patologia naquela religião ou naquela região. Então, é característico dela. Então, isso é chamado de endemia. Por que ele diz aqui, que de número de casos controlados? Porque, poxa, se eu já sei que agora no inverno eu já vou me prevenindo desde o começo do ano. Por isso que é controlado, né? As áreas endêmicas têm a sua patologia controlada. Epidemia. Epidemia, ela é um aumento do número dos casos de uma determinada doença acima do esperado. Quando estava a corona na China, era uma epidemia que se alastrou muito rapidamente na China. Então, geralmente, a epidemia ela se alastra muito rapidamente e ela se espalha. Vamos supor, se aqui em Salvador tiver um surto de sarampo, um número muito grande na cidade do Salvador, é uma epidemia. Enquanto ela estiver aumentando o número de casos só dentro do estado, ela é uma epidemia. Se ela se alastra fora do estado, ela ainda assim é uma epidemia.
O que não pode acontecer é o que está acontecendo, sair do nosso país e todos os outros também estão. Aí é pandemia, né? A pandemia a gente já sabe, é quando você ultrapassa os limites entre países e continentes, né? Aqui está dizendo que os exemplos mais atuais, que não está atualizado, mas que a gente não pode ainda colocar, porque ainda não está algo assim, apesar da Organização Mundial da Saúde já ter decretado já alguns meses atrás que é a pandemia, mas a gente ainda não tem nada assim muito por escrito, ainda não se sabe muita coisa. Então, aqui está algo que já há tempos, a AIDS e a tuberculose, ela é considerada uma pandemia. Você tem AIDS em qualquer lugar do mundo e você tem a tuberculose também em qualquer lugar do mundo, quando se tem casos, né, dessas duas doenças. A mortalidade. Até agora a gente falou da morbidade. Agora a mortalidade. A mortalidade a gente já está dizendo, é o número de casos, de óbitos, de um número de pessoas que está exposta àquela doença. Então, quando você vê tantos mortos do corona, são taxas de mortalidade. Existe, inclusive, mapas, tem um cálculozinho que se tem, que o pessoal do setor da epidemiologia faz, para traçar essas porcentagens que eles divulgam aí na imprensa, né? Então, assim, quando se passa, seja a mortalidade, seja a morbidade, seja a letalidade, o serviço de epidemiologia, ele traça um mapa. Vai separar os grupos. Por que esses grupos aqui está dizendo, sexo, idade, estado civil? Porque ele quer saber quantas pessoas morreram que eram negras, quantas pessoas morreram que eram do sexo feminino, quantas que eram do sexo masculino. Repare que agora, hoje mesmo foi chamada a atenção, o número de jovens, né, que estão morrendo, que não tinha. É que agora é muito prematuro a gente dar um dado qualquer, porque é como todo mundo está dizendo, ninguém sabe por que está. Antes era a questão era com idoso, agora é com jovem e até recém-nascido. Então ninguém sabe. Esses grupos estão começando a aumentar na questão idade. Não é? Ainda não saiu nada se dar mais em homens, se dar mais em mulheres, mas tenham certeza que os dados, quando se colhe os dados, quando se faz a notificação, eles vão separando quem é homem, quem é mulher, e quando pode, né, a questão da etnia, para mais tarde, daqui a 1 ano ou 2 anos, quem sabe, se ter algo na mão, um retrato mais fidedigno dessa coronavírus. E a letalidade? Permite conhecer a gravidade de uma doença, considerando-se seu maior ou menor poder para causar a morte. Repare, até que ponto, morbidade, até que ponto essa doença é mais intensa, até que ponto essa doença tem a sintomatologia mais forte. Pronto. Mortalidade, o quanto ela pode levar, o quanto pode causar morte nas pessoas que têm a suspeita, nas pessoas que estão com a doença. E letalidade está ligada à gravidade. Então, quanto de gravidade tem essa doença a ponto de causar morte? Entendeu? Vamos supor, nós temos 2 doenças transmitidas pelas vias aéreas, tuberculose e a coronavírus. Mesmo sem conhecer o coronavírus, o grau de letalidade do corona é muito maior do que a da tuberculose. Tuberculose mata, mas tem tratamento, tem a vacina e ainda a corona não tem nada disso. Por isso que o grau de letalidade, a gravidade dela é maior, né? O sistema respiratório dela fica mais prejudicado. É um vírus mais agressor do que o bacilo de Koch, que é uma bactéria. Então, a letalidade está relacionada o quanto ela é grave que possa levar à morte. Ok? Bem, objetivo da determinação da letalidade. Você conhecendo até que ponto ela é mais forte, ela é mais intensa para levar à morte, você pode tratar algumas estratégias. Tudo isso que está sendo feito para o corona, ficar em casa, usar máscara, lavar as mãos, são estratégias
para que não leve esse indivíduo à morte. Quando vocês ouvem dizer assim, olha, a cloroquina está uma agonia ainda, usa, não usa, um não quer, outro não quer. Mas veja, eu ouvi um médico dizer, ó, aqui não é dizendo que a cloroquina é para ser usada, eu só estou dizendo que um médico famoso aí e que estava dando entrevista, ele disse que o mistério da cloroquina é ser usada no início e não quando o paciente já está para morrer. O que ele está fazendo aí é fazer com que evitar que as pessoas morram. Eu já sei que o corona mata, então vamos evitar que ela morra. Eu não sei se vocês viram uma reportagem com relação aos respiradores. E que aí inventaram não, mas construíram os respiradores mais, como é que se diz? Mais simples. E já os pacientes que iam chegando em algumas cidades, não foi daqui do Brasil, que colocaram esses pacientes que iam chegando com problemas respiratórios, já iam colocando nessas tendas de oxigênio. Eles não precisaram ser entubados. O que é isso? Evitando que entube, porque a gente sabe, quem é da área de saúde sabe, quando você entuba um paciente, os riscos de infecções aumentam. Então, assim, aqui qual é o exemplo que ele está dando? Espera-se que a vacina anti-sarampo reduza o número de complicações e óbitos decorrentes da doença. As vacinas, na verdade, quando a preocupação em se colocar logo em circulação é para evitar essas mortes. Todas as patologias que têm vacina, ela é altamente letal. Por isso que as vacinas existem, para evitar que se tenha óbitos, para evitar que se tenham complicações. Certo? Bem, vigilância das doenças transmissíveis. Ó, gente, tudo que a gente falou até agora é tudo que já foi falado e mais algumas coisinhas. Vigilância das doenças transmissíveis, qual é o objetivo dela? Qual é o objetivo dela? O que a gente vem falando até agora? A vigilância tem por objetivo, primeira coisa, detectar. Poxa, aonde é que está tendo aquela doença? Vai lá. Você vai até a pessoa que está doente para fazer toda como é que chama? O tratamento para cura, para tirar ela do quadro, mas também, principalmente, fazer em torno dos comunicantes, da comunidade que ainda não estão doentes, fazer as medidas profiláticas e fazer o controle. Então, a vigilância está para isso. Agora, a vigilância também, ela está ali para ver qual é o índice daquela comunidade, qual é o comportamento daquela comunidade, como é que a gente pode reduzir a incidência, ou seja, os casos novos, e a prevalência, ou seja, dos casos que já estão ali. Quem vai fazer isso é a vigilância epidemiológica. Aqui eu poderia mudar tranquilamente e colocar vigilância epidemiológica. Entendeu? Então, a vigilância está ali para fazer tanta profilaxia, tanto controle e fiscalizar se está tudo sendo obedecido com relação aos protocolos que eles implementam, as ações e os programas que eles implementam. Aí eu estou botando só o conceito para que vocês não se percam. O que é incidência é a taxa de manifestação de uma determinada doença, né? Ou seja, os casos novos, né? Quantos surgiram? É a incidência. Prevalência é o número de casos de uma doença em uma população. Aquilo que eu disse, durante um período específico. E cuidado que em prova de concurso eles botam um texto danado e quando ele falar em casos novos, não precisa nem ler muito, é incidência. Viu? O que incide, o que pode vir. Bem, quais são as doenças preveníveis mediante vacinação? E aí está uma listagem, né? Hepatite B, poliomielite, tétano neonatal, coqueluche, difteria, meningite, febre amarela, rubéola, sarampo, cachumba, varicela e raiva humana. Essas, nós vamos fazer um resumo de cada uma delas, certo? Para que vocês tenham uma ideia. Eu aqui não quero que vocês agora se preocupem com a questão da vacina.
quantas doses são, quando é que é para tomar, porque vocês vão ter lá na frente uma tabelinha atualizada do esquema básico de vacina. Agora, o que eu quero é que você, pelo menos, identifique a doença. Que você veja que existem doenças. Vocês vão perceber, inclusive, que quase todas aí, a forma de transmissão são todas parecidas. Muitas delas, a grande maioria delas, pelas vias respiratórias. Mas existem detalhes que é característico dela. Por exemplo, você vai ter aqui no sarampo e na rubéola. Estou pegando assim aleatório. Sarampo e rubéola. As manchas na pele é comum, é uma característica, mas existe uma mancha característica que só pertence ao sarampo. São as manchas de Koplik, que vocês vão ver quando eu falar do sarampo. Então, na verdade, o que vocês precisam saber aqui é a identificação, porque quem vai dar o diagnóstico é o médico. Agora, vocês precisam ter conhecimento de como é que ela acontece, quais são as principais características dela. Bem, a nossa primeira doença é a hepatite B. Olha o vírusinho. E você veja só, a hepatite B, ela tem hepatite A, B, C, D, E, F, G e H. E olha, não é nada novo, não. Quando eu fazia faculdade, eu fiz uma pesquisa no livro de Veronese. Quem quiser se aprofundar em patologias de parasitas, de micro-organismos, é o Veronese. E o Veronese, olha que é um livro antiquíssimo, é do tempo de Cristiano. Ele já falava no hepatite tipo H. Aí você pode perguntar, mas por que tanta letra? Porque os vírus sofrem mutação genética. E aí o que acontece? Se hoje a gente não tem condição, em pleno século XXI, você descobrir um vírus como esse que surgiu agora, né? Como foi que aconteceu, como é que se desenvolve? Imagine naquela época. Há mais de 100 anos atrás, não tinha recurso nem para isso. A microscopia era bem mambembe, né? Vocês viram, inclusive, no documentário, que antigamente, para se dar uma vacina, tinha que ser a base de pontapé, pegando o povo pelo braço para poder tomar vacina. Mas, vamos para cá. É uma infecção grave do fígado, é fígado. Tudo que termina em it é inflamação. Então, é o processo inflamatório do fígado, né? Pelo vírus B. Então, é uma infecção grave do fígado causada pelo vírus da hepatite B, que pode ser facilmente prevenida por meio de vacina. Aí, um breve resumo anatômico e fisiológico do fígado, em que vocês devem lembrar que o fígado, né, é uma glândula, é a maior glândula do corpo humano, cuja função básica dele é o processo de filtração do sangue. Ele filtra o sangue e não deixa passar as impurezas para a corrente sanguínea. Ele também filtra o sangue para trazer uma reserva de glicose, né? A glicose, quando passa ali, ela é retirada, é quebrada e armazenada no fígado. E aí, quando nós precisamos, em determinados momentos que nós não nos alimentamos, a tontura vem, a dor de cabeça, o fígado aí coloca para lá um pouquinho do açúcar, não o açúcar grande, mas o açúcar quebrado, né? Chama glicogênio. São as moléculas de glicose quebradas pelo fígado para ser armazenada. É também o fígado responsável pela produção da bile, que é armazenada na vesícula biliar. Qual é a função da bile? Quebrar as moléculas de gordura. Então, na verdade, se nós temos um órgão em que tem a capacidade de filtrar para não deixar passar para a corrente sanguínea o que não presta, ele é de suma importância. Se ele está num processo inflamatório, obviamente, ele não vai agir de forma adequada. Agente infeccioso, vírus HBV. Vírus da hepatite B. É o contrário, né? Poderia ser VHB, mas não, é HBV. Quem infecta o homem, que é o seu reservatório natural. Qual é o modo de transmissão? Ocorre por meio de solução de continuidade da pele e ou mucosa em contato com o sangue. Ou seja, a hepatite, ela é sérica. O que é sérica? Sérica
é o contágio através do sangue. Então, tudo aquilo que é material pérfuro-cortante, pessoal que usa manicure, né? O pessoal que consultório odontológico, pessoal que faz troca, compartilhamento de agulha, né? O pessoal que faz uso de droga. Também através do sêmen, secreção vaginal e saliva de doentes ou portador. Ou seja, o que é uma solução de continuidade? Um corte, um furo qualquer. Mas a mucosa também faz com que essa absorção aconteça. E a pele também, porque nem sempre a gente sabe se nossa pele está íntegra ou não. Período de incubação de 30 a 180 dias, sendo em média 60 a 90, que é outra coisa, gente, que podem ficar despreocupados, que essa questão de incubação eu não vou exigir de vocês, certo? Isso aqui é a nível de, vamos supor, de curiosidade, para que vocês fiquem mais ou menos a par. Quem tem curiosidade vai provavelmente se interessar mais, vai se aprofundar. Mas eu não vou cobrar isso sem prova, certo? A gente sabe o que é período de incubação. A incubação, o período é desde a hora que o micro-organismo entra no nosso organismo até o momento que aparecem os primeiros sintomas da patologia. Esse é o período de incubação. É o momento em que ele entra e está naquele momento só olhando tudo, ver se a casa está direitinha, aonde eu posso ficar, com quem eu posso me ajustar. Diagnóstico laboratorialmente, através de exame de sangue, com identificação dos marcadores sorológicos e virais da hepatite. Claro, se ele é transmitido através do sangue, obviamente, é através do exame de sangue que você vai ter um diagnóstico preciso. Bem, quais são os sintomas da hepatite? E aqui você vai ver, eu botei uma relação a cansaço, tontura, enjoo, febre, vômito, dor abdominal, pele, olhos, com icterícia. Só que é o seguinte, existe uma característica básica da hepatite. Básica. Parece, inclusive, com a leptospirose. Só que a leptospirose tem outros sintomas que vão um pouquinho mais além. Mas agora vamos nos preocupar só com a hepatite e ela tem, basicamente a icterícia. É uma característica. A icterícia que você vê muito predominante, não só na esclerótica, mas também, a pele do indivíduo fica todo amarelo. E uma outra coisa também, vou sair daqui primeiro, colúria. O nome já está falando, parece como se fosse cor de Coca-Cola. Você tem aqui a urina apresentando colúria, e você tem aqui a urina normal. Então, você percebe logo, já pergunta logo o paciente, como é que você está com sua urina? Eu estou com a urina preta, parecendo Coca-Cola, parecendo café. Isso é um sintoma da hepatite. Essa aqui anterior, aqui é só demonstrando que tem um crescimento do fígado. Hepatomegalia. Hepato é fígado, megalia, aumento. Aqui você tem um fígado normal e aqui você tem um fígado aumentado. O que é que está acontecendo? Esse fígado aqui também está demonstrando as células, os hepatócitos, cito é célula, hepato, fígado, as células do fígado normal e aqui as células de um fígado necrosado, vamos assim dizer, parecendo uma ferida. É como se aqui tivesse um cascão. Repare que até a cor dele muda e é assim. Aqui tem ele assim mais necrosado. Repare, é como se fosse um monte de feridinhas duras. Ora, se eu disse que o fígado dele para filtrar, se ele está todo envolvido com a casca endurecida, obviamente ele não vai conseguir filtrar, certo? Atenção, quando você faz uma notificação, né, porque você já sabe que para fazer a notificação, e ela é uma patologia de notificação, todas aquelas daquela lista de notificação compulsória, se sabe de alguém que tem, seja ela qual for, hepatite ou não, você tem que avisar e aí vai ser traçado todo um esquema através da vigilância epidemiológica. A população, o entorno do ambiente tem que ser orientada. Você não vai dizer, cuidado que ali do seu vizinho está com hepatite, não é isso. Mas você primeiro vai orientar o seu paciente, que ele tem que ter cuidados, e você vai, ao entorno também, principalmente a vacina.
uso de preservativo na questão da relação sexual, os riscos de compartilhar material perfluorocortante, aqui está se falando só de seringa, mas eu já vou colocando tudo, tanto no salão, que tem que ter a questão da autoclave para fazer esterilização, mas também o pessoal que compartilha através do uso de drogas, não que você vai chegar e dizer, você é um drogado, você usa drogas, cuidado com a seringa, não. Mas você vai orientar falando dele, assim com aquela mesma pessoa que faz uso da droga, você vai falar do corte, você vai falar do sexo, certo? Você vai falar da manicure, para que ele entenda de uma forma geral, certo? O tratamento não tem cura. Uma vez você com hepatite, você não vai ter cura. Você vai ter como equilibrar. Fazer uso de algumas medicações, de alguns tratamentos, para que você equilibre. Mas ela não tem cura. Ela pode ficar aguda e crônica, são as duas formas dela, né? Aguda tem curta, aliás, qualquer patologia aguda tem curta duração, acontece por um motivo qualquer. Às vezes você tem hepatite por conta de uma medicação que você está fazendo uso. A hepatite aguda, ela vem, acontece e vai embora. Pronto. Mas a crônica, ela vai e volta. Os profissionais da saúde consideram que a forma crônica, quando a doença dura mais de 6 meses. Então, assim, vai depender muito da idade do indivíduo e da etiologia da infecção, certo? De como é que o fígado vai se desenvolver. Toda hepatite B é um processo inflamatório do fígado? Ela é viral. Um vírus se instalou no fígado e causou todo esse processo. Tem cura? Não. Mas, às vezes, esse fígado pode estar inflamado não por um vírus, mas por um agente químico. É uma medicação, ele vai ficar inflamado. Aí é a forma aguda. Ele vai ter um processo inflamatório, toma a medicação e vai sanar o problema. Não se esqueça que a hepatite B, eu vou voltar aqui, porque às vezes vai hepatite, pronto, vai morrer. Não é aqui não. Agente infeccioso, o vírus HBV. Então, essa hepatite que não tem cura é a hepatite que é infectada por um micro-organismo. Qual é o tratamento? Prevenção. O melhor remédio? Vacina. E hoje as vacinas, ela já está inclusa no Programa Nacional, já faz parte do calendário vacinal da criança, ela já está no esquema básico do cidadão. Então, algumas maternidades, principalmente as públicas, já saem da maternidade com a hepatite B e a BCG. Isso, gente, o SUS que nos dá, né? Nos particulares, geralmente, se paga a vacina. E aqui ela diz que ela preferencialmente se dá logo nas primeiras 12 horas. Então, nas maternidades públicas já dá ali dentro da maternidade. Ela só não dá se por um acaso não tiver a vacina na unidade, mas ela aí faz a requisição e você vai tomar em algum setor, em alguma unidade que faz parte do CESAP, viu? É indicada também para menores de 20 anos de idade, doadores regulares de sangue, para mantê-los em tal condição. E grupos de riscos, né? Que é o pessoal que faz hemodiálise, os hemofílicos, ou seja, que tem problema com a coagulação do sangue, e os profissionais de saúde, certo? Então, é interessante, quem é profissional de saúde tem acesso livre a essa vacina. Prevenção é vacina, né? A principal forma de prevenção da infecção pelo vírus da hepatite B é a vacina, que está disponível pelo SUS. Aí aqui ele fala, é o que eu acabei de falar, crianças que acabaram de nascer, e aí você vai ter aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses. São as doses de reforço. E você precisa ter essa dose de reforço. Existe a necessidade da dose de reforço. Tem que ser dada as 3 doses, certo? Mas isso foi o que eu disse, olha, agora a preocupação de vocês não é com quando é que é para administrar, porque lá na frente a gente vai ter um esqueminha para vocês.
Outras formas de prevenção devem ser observadas, aí vem usar camisinha, a questão das drogas, colocação de piercing, a questão das manicures, os preservativos, aí aqui você faz os são as medidas profiláticas, que essas orientações vocês precisam saber para poder dar, né? Desde o uso da camisinha até a questão da manicure, são praticamente as mesmas orientações para qualquer tipo de patologia de nível de saúde pública que é transmitido pelo sangue. Aqui eu botei mais de sacanagem. Caso você não saiba onde retirar a camisinha, ligue e diz... não foi essa não. Eu fiz uma brincadeira, acho que é lá na frente que tem. Ensinando a como tirar a camisinha. Não, aqui é outra coisa. É que minha cabeça é maldosa. Né? Aqui só está dizendo o número aonde você deve retirar, que dá de graça, né? Carnaval não é só o carnaval que dá de graça, não. Dá de graça. Você liga 136 e vai pegar lá gratuitamente. Bem, nosso último slide vai ter um texto. Eu libero o texto daqui a pouquinho.